Bem-vinda a mais uma aula do STC e hoje a gente vai falar de um assunto polêmico, controverso, que algumas pessoas têm medo, mas a gente está aqui com uma profissional para te mostrar que o jejum intermitente pode ser sim um grande aliado seu no seu processo de transformação corporal. Aqui está a nossa nutricionista linda, Renata Brum. Oi, Mari. Rê, vamos falar então o que é o jejum, o que é o jejum intermitente, como funciona e o que todo mundo precisa saber para conseguir utilizar essa estratégia que é maravilhosa, que a gente usa e para conseguir ter a transformação corporal. Exatamente, a Mari falou muito bem. O jejum ele tem que ser usado como uma estratégia. Deixa eu te falar uma coisinha. Jejum nada mais é, Mari, do que o tempo. Todos nós temos 24 horas no nosso dia. E o jejum é o período do dia, né, dessas 24 horas que a gente tem, que a gente escolhe para não se alimentar, né? E muitas pessoas, sabidamente, escolhem fazer o jejum, ou 80% da parte do seu jejum, no período da noite, quando estão dormindo, né? Muito mais fácil. Muito mais prático, muito mais fácil, né? E o que a gente precisa desenvolver é a habilidade de, né, se alimentar corretamente a partir do horário que a gente acorda, né? De repente dar uma esticadinha nesse jejum, aí sim a gente tem ganhos incríveis e maior consumo do nosso tecido adiposo nesse período que a gente está treinando, evoluindo e aprendendo a ficar sem o alimento, né? Só que nas outras horas que a gente escolheu para comer, a gente não pode se descuidar. A gente precisa saber o que comer, a quantidade do que comer, porque os nutrientes a gente precisa receber durante o dia, né? Então, o jejum é sim uma poderosa ferramenta, é uma estratégia na nossa transformação corporal. E ele traz muitos benefícios que agora a gente vai começar a explicar aqui para vocês. Bom, Rê, então, vamos supor, assim, eu tenho uma amiga, a Astrogilda. Ela acorda às 6 horas da manhã e ela já começa a comer, porque ela sabe que café da manhã é importante, a refeição mais importante do dia. E aí ela continua comendo o dia inteiro. E a Astrogilda vai dormir só às 11 horas da noite e ela come até às 10 horas da noite. Nossa! O que acontece com ela? Então, primeira coisa que a gente precisa entender é que a Astrogilda, essa mulher maravilhosa, guerreira, ela tem um dia super ativo, né? Ela trabalha o dia inteiro, de repente ela estuda de noite, enfim, tem as tarefas. Só que ela precisa entender que ela passa das 24 horas dela, nossa, 12, 13, 14, 15, das 24 horas do dia que ela tem, ela passa 16 horas comendo, né? Colocando alimentos para dentro do corpo dela. E o que acontece, Mari, quando a gente tem a maior parte do nosso dia comendo, oferecendo alimentos para o nosso corpo? A gente tá sempre com a chavezinha do metabolismo ligada aonde? No modo armazenamento de gordura. Como a gente viu lá naquela aula que a gente tem dentro do nosso curso, né, Mari? Do pico de insulina. A insulina é um hormônio importantíssimo, a gente não vive sem ele. Né? Só que a gente precisa modular isso e colocar o jejum intermitente como uma estratégia para organizar o metabolismo e a gente recuperar o metabolismo lipídico, aquele metabolismo perdido, que o corpo não sabe usar a gordura como fonte de energia. A gente foi programado sim para usar a gordura como fonte de energia, mas acontece que a gente acorda para comer, come para viver e come para dormir. Não existe uma pausa, Mariana. Quase que vive para comer, né? Exatamente. E come para morrer também.
né? É verdade. Então, isso é muito sério. A gente precisa, sim, ter essa pausa, ter essa organização. E aí, sim, o jejum passa a ser uma estratégia maravilhosa. Mas tudo tem que ser feito um passo a passo, um processo de evolução. Para quê? Para a rota metabólica ser corrigida. Sim, jejum intermitente, no caso. Para isso acontecer. Caso contrário, o jejum é uma punição, é uma competição e acaba que sendo um tiro no pé. Né? E agora a gente vai falar sobre os benefícios do jejum, o que ele pode trazer para nossa vida. Bora lá. Eu tinha muito medo de fazer jejum intermitente. Comecei com a orientação da Rê e, assim, foi maravilhoso. E conta, assim, se eu puder contar para vocês, eu me sinto com mais energia, eu me sinto mais, como eu vou falar? Eu sinto que eu durmo melhor e por isso eu acordo com mais energia. Eu não sinto fome durante o jejum, ao contrário do que eu imaginava. Eu achava que eu ia sentir fome durante o jejum, eu não sinto. E, assim, pra mim foi maravilhoso. Eu achei até que eu dei mais uma secadinha. Com certeza, com certeza. Mari, jejum todo mundo faz. Jejum é o período do dia que você não se alimenta. Sim. Né? E o jejum intermitente é o período do dia que você escolhe para aumentar o período que você não se alimenta e diminuir a janela da sua alimentação. É muito simples. Todas as pessoas podem fazer o jejum intermitente. Só que precisa entender a maneira correta, como quebrar o jejum, que tipos de bebidas que não quebram o jejum e como se alimentar na primeira refeição quando a gente vai realmente se alimentar, começar a janela de alimentação. Maravilha! E quais são os benefícios do jejum intermitente, Rê? Nossa, são muitos. O jejum intermitente, Mari, ele promove primeiro uma organização do teu metabolismo, tá? Quando a gente pratica o jejum intermitente, acontece uma reciclagem de todas as nossas células, tá? O jejum intermitente, ele promove a autofagia. E eu vou explicar melhor esse termo científico aí, é bem importante. E o jejum intermitente também, ele melhora a oferta do nosso tecido adiposo, ele entrega mais gordura como fonte de energia para a gente realizar as mesmas tarefas do nosso dia. Você já me ganhou aí. Eu já quero, ainda bem que eu já faço. Então tá oferecendo mais gordura, é ótimo, né? Usar gordura como fonte de energia? Gente, a gordura, ela foi feita para isso. A gente consegue, né, com a nossa gordura, realizar as mesmas tarefas do dia, como pensar, trabalhar, ficar acordado, fazer exercícios. O que mais, Mari, que a gente pode fazer usando a nossa gordura? Gravar um vídeo do STC. Então, pegar no pé do marido, levar o cachorro para passear, tudo. A gordura, ela é uma fonte de energia, só que a gente precisa usar ela e a gente consegue fazer o jejum intermitente perfeitamente quando a gente se sente bem realizando todas as nossas tarefas do dia. Desde as mais simples até as mais complexas. Quando a gente está vivendo assim, bem, quando o nosso corpo aprendeu a pegar a gordura como fonte de energia, a gente consegue realizar todas as atividades, o que acontece? A gente se sente muito bem, porque a gordura, ela é um combustível de altíssima qualidade. A gente não vai pensar pior, ou passar mal, ou, né? O pessoal tem, às vezes as pessoas ficam assim, nossa, mas você faz jejum intermitente? Mas você não fica com fome? Mas você não fica sem energia? Mas você consegue treinar? Gente, eu consigo fazer tudo isso e melhor do que quando eu não fazia. Melhor, porque a gordura, ela é um combustível de altíssima qualidade. E o nosso corpo produz a energia, a molécula de energia, todos os ATPs que a gente precisa,
Nenhum a mais, nenhum a menos. Ele sabe usar. E a gente tem essas gorduras desnecessárias, né, Mari? Como a gordurinha subcutânea, como a celulite, né, a gordurinha visceral. E o corpo usa essa gordura desnecessária como fonte de energia até zerar o estoque. Entendi. Bom, a gente não vai querer zerar o estoque, né? Mas a gente quer ficar definidinho, a gente quer. Com certeza, com certeza. Rê, agora, explica o negócio da autofagia, que quando você me explicou eu achei super interessante. Eu acho que o pessoal também deve ter ficado curioso. Autofagia, o que é autofagia? Nossa, a autofagia, Mari, é um processo de reciclagem celular, né? Que ela é ativada pelo jejum intermitente e ela foi descoberta por um cientista japonês. Prêmio Nobel, né? Prêmio Nobel. Depois a gente coloca até o nome dele aqui para vocês verem. É super difícil de falar. É que a Rê não fala japonês, é por isso que ela ainda não. Exatamente. Não, mas arigato, a gente bota o nome dele. E aí, o que acontece? Foi descoberto na tese dele, né, do Prêmio Nobel dele, que o jejum intermitente, ele promove essa autofagia, essa limpeza dessas células, dessas organelas, dessas células que o corpo não está utilizando, como a gordura visceral, gordura subcutânea, cicatrizes, enfim. O lixinho, as toxinas, né? E a gente usa tudo isso, queima e usa como fonte de energia. Yes! Em resumo, Mari, a autofagia é um termo científico que significa comer a si mesmo. E é um processo que o corpo utiliza para atacar estruturas estranhas e desnecessárias ao nosso organismo, fazer uma reciclagem celular. Bom, aí você falou um termo que deve ser novo para muita gente aqui, que é um metabolismo lipídico. Então, que tipo de metabolismo é esse e como ele influencia no nosso processo de transformação corporal? Então, para a gente entender o que é o metabolismo lipídico, a gente precisa entender qual que é o contrário dele, que é o metabolismo glicídico. Certo. Mari, o que acontece? Não existe essa de metabolismo lento, idade, menopausa, porque é minha genética. Só existe 2 tipos de metabolismo no corpo, Mari. Um que a gente usa a glicose como fonte de energia, tá? E o outro que a gente usa a gordura como fonte de energia. Então, metabolismo glicídico usa a glicose como fonte de energia. Certo. E o metabolismo lipídico, a gente usa a gordura como fonte de energia. Só que eu, que tô fazendo a minha transformação corporal, que tô consciente agora de que existe isso no meu corpo, eu preciso entender em que modo que eu tô vivendo. O que acontece no meu dia que eu ativo um e desativo o outro? Quando a gente sente fome, a gente libera o hormônio chamado cortisol, que é um hormônio do estresse. Nunca ouvi falar. Não, nunca. Eu sou super calma, tranquila. E o que acontece? É preciso ficar alguns dias sem comer carboidratos refinados. Então, como eu sei se eu tô no metabolismo glicídico? Mais de 80% da população do planeta vive nesse metabolismo. Sente fome a todo momento. Se não come no horário, o que ela sente? Ela já sente uma tremedeira, né? Às vezes sente até pressão baixa, começa a passar mal. Precisa abrir a gaveta, Mari, tem uma balinha. Ela precisa equilibrar o açúcar no sangue. Ela tá tão viciada nesse metabolismo que ela precisa acordar e comer. Ela fica com o humor completamente diferente se ela não come nos horários ou se passa um pouquinho do horário. Ela também é um tipo de pessoa que não consegue treinar sem comer e depois que treina
precisa também comer. Na verdade, é uma pessoa que está um pouco escrava da comida. Entendi. Parece que ela modula os pensamentos, as emoções e Eu inteirinha, ao redor da comida. Ao redor, o dia dela é orquestrado não agora mais, pela não comida. Mais. Exatamente. E o metabolismo lipídico? Como é que funciona? Quais são os benefícios? Como é que ele vai trabalhar dentro de mim? Nossa, quando a gente consegue ativar o metabolismo lipídico, é impressionante, Mari. Ao contrário do que as pessoas pensam, a gente começa a se sentir muito bem. A gente não tem fome. Né? A gente consegue escolher melhor o que comer. A gente consegue treinar sem comer. A gente consegue também ter maior velocidade do pensamento, melhora o raciocínio, melhora a energia, disposição, bem-estar e até, Mari, concentração. Para práticas assim de meditação, né, desenvolver as suas habilidades religiosas, enfim, de se concentrar, de se voltar para si mesmo, né? E eu senti isso, mais clareza. Mais clareza. Mais clareza. E tranquilidade. Exatamente, mais tranquilidade. Quando eu tava, antes de ter todo esse conhecimento e tal, eu me sentia muito escrava da comida, como você falou, muito, e eu era totalmente reativa. Muito reativa. Então, acontecia alguma coisa, eu queria. Exatamente. Era, além da neuroassociação, que a gente já falou aqui no curso, era uma coisa assim, parecia que meu corpo precisava daquilo. Exatamente, exatamente. E quem quer começar a fazer o jejum intermitente? O que precisa saber? Quais são os cuidados? Mari, quem quer começar a fazer o jejum intermitente precisa, em primeiro lugar, ter a sua rotina organizada, se organizar, se preparar para isso, né? Assim, mentalmente, fisiologicamente, emocionalmente. Por quê? Porque a preparação, ela faz parte de todo o processo, tá? Então precisa se organizar. Não é assim, chegou no meio do dia, decidi que agora de tarde eu vou fechar minha boca e não vou comer mais nada, porque eu tô com uma raiva, porque eu não tô com ódio dessa barriga, agora eu decidi. Não é assim. E precisa, dentro dessa preparação, logicamente, precisa dos alimentos certos. Saber o que comer. E os tipos de bebidas, os líquidos certos, para te dar o conforto, entendeu? Para não acontecer aquela coisinha de ligar a chavezinha de novo no modo armazenamento de gordura. Eu vejo muita gente falando assim, não, vou fazer o jejum para emagrecer. Aí fica um tempão sem comer, mas na janela que come. Come igual uma capivara raivosa, enfim, que você tem noção. E a gente aprendeu déficit calórico, importantíssimo para quem quer fazer, para quem quer perder peso, né? Então, não adianta só a gente querer fazer o jejum intermitente se não souber o que comer e nas quantidades corretas, claro. Exatamente. E também uma coisa que a gente ensina aqui no STC é que o jejum, ele não pode, Mari, de maneira nenhuma, ser uma punição. Se você é do tipo de pessoa que ainda não consegue se controlar, tá comendo demais, tá ainda cometendo vários excessos, né? Não tem uma alimentação assim, não tá num processo de reeducação alimentar, você é uma pessoa que não pode fazer o jejum. Né? Porque se a gente não coloca as coisas de uma maneira adequada, vai dar dor de cabeça, vai dar pressão baixa, vai dar queda de glicemia e isso tudo tem que ser controlado, isso tudo tem que ser muito bem feito, porque o jejum é uma ferramenta poderosa. Então, se você acha interessante o jejum intermitente, animou de colocar essa estratégia no seu dia a dia, você precisa, como a Rê falou, ter a preparação e a organização
para colocar essa estratégia e ela ser proveitosa para você. Então, você que está aqui e quer usar o jejum intermitente, quer transformar o seu corpo, ainda não é aluno do STC, a gente tem um módulo inteiro só falando sobre como colocar o jejum intermitente em prática, feito para você no STC. Então, se você quer conhecer o STC, se você quer transformar o seu corpo, gostou das informações, clica no link aqui embaixo para conhecer o STC, como a gente pode te ajudar a transformar o seu corpo também.